Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vamos fechar nossa sexta-feira aqui. Então, continuando o assunto da aula passada, a gente estava falando sobre software, né, do sistema de informação. Aí a gente terminou a aula falando sobre a parte de sistemas operacionais. E aí eu apresentei para vocês, né, umas estatísticas aqui mostrando que essa tendência aí da migração do acesso das pessoas à internet para as plataformas móveis, né, que hoje, se a gente fizer o somatório aqui, a gente já passou dos, pelo menos nesse quadro aqui, vai dar quase 52% dos usuários já acessando a internet, ou seja, consumindo serviços, consumindo dados, já via smartphone, ao invés de usar, né, desktop, notebook e outros meios. A gente pensasse isso um tempo atrás, era uma coisa, né, achar que a maioria da população estaria hoje acessando e usando internet mais no smartphone do que nos computadores. E a tendência disso é só aumentar, né? Na medida que os aparelhos vão ficando melhores, a infraestrutura vai melhorando, né, o acesso à rede de telefonia e a largura de banda vai aumentando, a tendência é que as pessoas cada vez mais estejam utilizando o celular ao invés do computador convencional. Até porque hoje você já consegue resolver boa parte dos problemas no smartphone, né? Hoje é cada vez mais raro você precisar ligar o computador para fazer alguma coisa. Só quando é um trabalho mais pesado, alguma coisa mais intensa, ali que você precisa de, né, muita texto, né, então aí precisa do teclado, precisa de alguma coisa mais robusta ali, que você acaba indo para o computador. Mas daqui a um tempo isso também vai deixar de ser verdade, que a gente já tem smartphone que está pau a pau em poder de processamento com, né, muito computador. Então você botou um tecladinho, né, e botou uma saída para um monitor que seja mais confortável para trabalhar, pronto, já virou seu desktop ali para você poder trabalhar. Daqui a pouquinho nem precisa mais do monitor, já tem esses modelos de tela, né, que dobra e que acaba virando, você desdobra ele fica né, praticamente um tablet ali, um monitorzinho bacana. Aí a tendência disso é só, né, a limitação é só financeira para conseguir comprar um negócio desses. A tecnologia já está aí, né? Aí eu mostrei para vocês, falei para vocês, né, a gente terminou falando sobre os sistemas operacionais embarcados, que são, né, é o tipo de software que vem embutido nos equipamentos que faz o equipamento funcionar. Então dificilmente a gente compra um equipamento hoje que é puramente mecânico, né, que é só na base de alavanca e engrenagem, coisas que fazem ele funcionar. Eu falei, não, tem circuito lá dentro, que precisa de um software para gerenciar as coisas que funcionam, né, e precisa de um sistema operacional que está ali embutido para fazer as coisas, os componentes conversarem. Então esse tipo de software de sistema que a gente chama de sistema embarcado, é o que já vem equipado ali no dispositivo, né, já está lá, já vem como item de série aí no dispositivo, né, e cada vez mais, né, os aparelhos estão ficando mais e mais sofisticados e estão precisando de mais e mais, né, uns sistemas mais e mais complexos para conseguir gerenciar as atividades aí desses equipamentos, né? Então, né, você vê um avião aqui tem coisa de 6,5 milhões de linhas de código, só que tem carros aí que já tem muito mais, né? Carros de luxo que já estão na rua hoje aí 100 milhões de linhas de código. E se for pensar em carro totalmente autônomo, né, a estimativa está na casa dos 1 bilhão de linhas de código. Então é muita coisa, né? É muito software, muita tecnologia que vai embarcar dentro desse tipo de dispositivo, né? Bom, e aí tem umas considerações aqui sobre os sistemas operacionais, né? A gente está vendo essa tendência de uma convergência de tecnologias tentando encontrar uma plataforma unificada para smartphone, desktop, jogos, né? Você vê que tem já umas iniciativas, aí de Microsoft, já tentando, né, a própria Google, já tentando fazer trilhando esse caminho, né, de você tentar ter um sistema que vai funcionar
nos computadores convencionais, PCs, nos smartphones, na plataforma de jogos, tudo sendo uma coisa só, tudo sendo uma coisa integrada. Então a gente já está vivendo esse momento aí, nessa convergência aí dos sistemas operacionais dos dispositivos. Né? Essa disputa é a briga de cachorro grande, porque do mesmo jeito que aconteceu, né, nessas brigas que PC, Mac, Windows e o macOS, agora Android, iOS da Apple de novo. A Apple sempre está sempre é um dos lados, só muda o adversário. Né? Mas sempre tem essas brigas aí de ver quem é que vai ser a tecnologia predominante. Né? Quem é que vai pegar a maioria do mercado e vai sobressair. Né? Nesse ponto a gente vê que essa briga continua assim, sempre. Em algum momento alguém está um pouquinho acima, depois o outro vem, e fica mais ou menos equilibrado. Mas você vê que em determinadas situações um dos lados acaba sendo simplesmente varrido do mapa. Então brigas antigas de tecnologia, não é do tempo de vocês videocassete, mas existia uma briga entre o padrão da mídia. Você tinha o padrão VHS e tinha o padrão Betamax. Aí a Betamax era capitaneada pela Sony e a VHS pelas outras empresas. E aí uma ficava tentando forçar a outra. E um equipamento que funcionava para a Betamax não funcionava em fita VHS e vice-versa. Então durante um bom tempo ficou uma briga danada para ver qual padrão ia sobressair entre as duas. Mas aí no momento o VHS começou a ganhar muita popularidade e a Betamax foi caindo em desuso, chegou uma hora que ela simplesmente sumiu. Há quem acredite o ganho do padrão VHS, realmente aconteceu o boom de popularidade quando a indústria de filmes pornô adotou o padrão VHS. Aí de repente, não sei porquê, a popularidade do padrão subiu bastante e a Betamax acabou sendo deixada de lado. Então tem essas brigas, sempre vai ter, quando a tecnologia começa a surgir, tem os lados ali que vão desenvolvendo, e acabam tendo essas uma mais recente, do mesmo jeito que teve esse VHS Betamax, essa vocês já pegaram um pedacinho do padrão de DVD. Então, aí quando começou a surgir o padrão também de DVD, não, desculpa, de Blu-ray, o padrão Blu-ray, você tem o Blu-ray e tinha um outro que chamava HD DVD. Que também é a mesma coisa, um brigando com o outro. Até que chegou uma hora que o Blu-ray começou a ganhar mais popularidade e acabou ficando. Eram bem semelhantes as duas, a ideia era você ter uma mídia que fosse capaz de colocar um filme com qualidade superior, lá, mais conteúdo, etc., e conseguir armazenar isso tudo. Coisa que o DVD convencional você não tinha capacidade de armazenamento para uma qualidade muito maior, uma resolução maior do filme. Bom, aí tem nessas briguinhas aqui de tecnologias, para quem, se alguém não viu ainda, mas acho que todo mundo viu, que o pessoal da outra turma me falou que a Adriana, acho que passou esse filme para vocês na disciplina de tratamento, Então acredito que todo mundo já tenha visto. Mas é bacana lá que você vê essas picuinhas que foram acontecendo durante o desenvolvimento dos sistemas, E é legal assistir o filme já tendo o conhecimento de como é que foi o background, de como é que foi a história por trás disso. Que aí na hora que você vê lá, o Jobs passando lá fazendo a visitinha lá no pessoal da Xerox, Aí você já sabe o que ele foi fazer lá, Então você já tem lá as coisas que foram acontecendo. Bom, passando aqui para frente, na aula passada também eu falei para vocês que o livro-texto, o nosso livro, ele adota uma classificação dos programas utilitários e do middleware como software de sistema. Aí eu falei para vocês que eu estou considerando como aplicativo. Porque para mim eles são aplicativos. É porque o que o autor do livro considerou foi o seguinte, a ideia do aplicativo padrão,
né, um software aplicativo padrão seria aquele onde o usuário está interagindo com o software, né, para executar algum serviço, né? E nesse caso o software utilitário não propriamente é o usuário quem está interagindo com o software, mas o software está executando algum tipo de serviço, né, que muitas vezes não tem interação nenhuma com o usuário, mas está realizando alguma coisa no sistema, né, como por exemplo, a questão de verificar a situação do hardware para ver se os componentes lá estão funcionando de acordo ou funcionando com desempenho adequado, né, questão de verificação de vírus e malware. O negócio fica, né, o antivírus está sendo executado lá, o usuário não está interagindo com o software, mas ele está lá, né, por baixo dos panos no computador, verificando se está tudo ok, se não tem nenhuma ameaça ali, né, de invasão nos arquivos que estão sendo acessados. Então ele faz essa distinção mais nesse sentido, né? Aplicativo seria o software onde o usuário está interagindo diretamente, né, com o software, e os outros tipos onde existe ali o software, mas o usuário não está tendo papel ativo ali nessa participação. Então, desde programas de compactação de arquivo, mas nesse sentido não onde o usuário dispara a compactação, mas no sentido de gerência de disco, né, de armazenamento. Você tem utilitários no sistema operacional que você pode ativar para ele ir automaticamente compactando, né, os dados no seu disco rígido para ir, né, economizando espaço de armazenamento. Então, né, utilitário desenvolvendo a parte de rede, internet, e utilitário de servidor que ele colocou como esses softwares do tipo de máquina virtual, né, ele colocou dentro dessa categoria como um utilitário de servidor, né, que todo mundo aqui já conhece máquina virtual, sabe como é que funciona? Ou só ouviu falar? Oi? Tem vários, né, tem vários softwares desses. A ideia é o quê? É você simular o funcionamento de uma máquina via software. Então, é um programa que você instala na sua máquina, na hora que você executa, você vai criar uma máquina virtual. Aí você vai definir a quantidade, né, processamento, capacidade de armazenamento, quantidade de memória para vídeo. Então, ou seja, as características de uma máquina real, você vai definir isso via software e aí você está criando essa instância de máquina. Claro que está limitado ao seu próprio hardware, né? Então, se você vai criar uma máquina virtual de 8 GB, você tem que ter mais de 8 GB na sua máquina para conseguir criar essa máquina virtual. Lembrando que no momento em que essa máquina virtual ativa, todo o recurso que você diz que ela vai ter já fica reservado para ela. Então, o resto do seu computador fica com o que sobrar. Então, por isso que uma máquina, dependendo do computador que você precisa para executar a máquina virtual, tem que ser um computador muito parrudo e muito robusto, né, para você conseguir subir uma máquina virtual, né, mais potente. Então, ela é uma máquina como se fosse, né, uma máquina normal. Vai dar o boot, você vai instalar um sistema operacional nela, vai ser uma máquina separada para você executar dentro da sua própria máquina. Então é interessante que muitas vezes você precisa de um sistema operacional diferente, né, ao invés de você ter um outro computador, né, ou a máquina em dual boot, para você ter que, né, sair do que você estava fazendo, dar o boot para outro sistema, executa o que você estava, para depois você voltar para o sistema. Você sobe a máquina virtual, essa máquina virtual vai estar com outro sistema operacional, você executa o que você tem que executar, né, desliga e pronto, volta para o que você estava fazendo. Né? Essa é a ideia. E às vezes a gente ouve muito falar assim, virtualização. Né? O que vem a ser isso? É você utilizar esse conceito de máquinas virtuais para você simplificar o gerenciamento, né, do software que você precisa executar. Né? Então a ideia seria o quê? Vamos supor que a gente precisa de um determinado conjunto de software e aplicações instaladas nos laboratórios para uma determinada atividade. Né? Só que esse laboratório ele é usado por um monte de gente. E cada grupinho tem uma necessidade específica. Então, muitas vezes, eu não posso instalar 1 zilhão de coisas nessas máquinas para atender a necessidade de todos esses grupos. Então, a ideia seria o quê? Eu poderia ter máquinas virtuais diferentes, né, onde cada instância dessa tem um conjunto de software adequado para cada um desses grupos. Na hora que o grupo chega no laboratório, sobe a instância
né, que esse grupo precisa, que tem um conjunto de software que esse grupo precisa. Então, eu consigo ter N configurações diferentes, né, de plataforma, de sistema operacional, aplicativos, etc., etc., executando no mesmo conjunto de equipamentos, né, de uma maneira mais simplificada. Bom, o middleware, que o autor também colocou na categoria de software de sistema, e a gente também está chamando de aplicativo, né? A ideia do middleware é ele funcionar como uma camada de comunicação entre sistemas, entre aplicações, sendo que essas aplicações podem estar em diferentes sistemas, em diferentes computadores, em diferentes plataformas, sistemas operacionais, linguagem de programação, ou seja, eles podem não ter nada em comum, mas eles conseguem trocar informação, conseguem se comunicar usando uma arquitetura, né, usando os serviços de middleware. Então, a palavrinha que a gente ouve muito falar, conceito de web service, né, o web service é um tipo de middleware. Né? É um serviço que você pode deixar, onde o seu sistema vai acessar o web service e esse web service vai acessar um outro sistema, consultar uma base de dados, executar algum tipo de serviço em alguma outra máquina e vai retornar o resultado para você. Então, você consegue fazer uma camada de comunicação para integrar sistemas em plataformas e arquiteturas diferentes. Então, essa é a ideia por trás do middleware. Esse conceito de middleware evoluiu para o que a gente chama de arquitetura orientada a serviço, né, ou SOA, da sigla em inglês, né, Service Oriented Architecture, que é justamente a ideia de você, na construção do seu software, na construção da sua aplicação, você já colocar a utilização, né, desses web services já dentro da sua própria aplicação. Né? Então, você fornecer esse serviço de interface via web service, onde a sua aplicação vai estar acessando esse serviço, né, para se comunicar com outras ou para comunicação até mesmo dentro da própria aplicação, usando, né, esse tipo de arquitetura. Né? Fica uma arquitetura mais aberta para você poder fazer, né, integração com diferentes sistemas e com diferentes componentes da sua própria aplicação. Começaram a avançar esse conceito aqui e hoje está se falando, né, em arquitetura de microserviços. Qual que é a ideia? Né? Quando a gente fala em arquitetura só orientada a serviço, né, SOA, você tem a sua aplicação, mas sua aplicação ainda é um blocão. Né? Considera a sua aplicação como se fosse um bloco único ali da sua aplicação, que está se comunicando via, né, acessando os web services. O problema é, quando a gente precisa da manutenção nessa aplicação, vamos supor que você encontrou um errinho de cálculo numa linha de código, numa funçãozinha específica lá. Você vai lá, corrige aquela linha de código, para você atualizar o sistema de todo mundo, você vai ter que fazer o quê? Né? Distribuir essa sua aplicação inteira de novo para todo mundo. É um blocão só, vai ter que, né, ser recompilado e você vai ter que reinstalar isso aí para todo mundo onde está instalado. Então isso dá uma certa mão de obra aí, é mais complicado. A ideia de microserviço é você quebrar essa ideia da aplicação como se fosse um bloco só inteiro. Ele transforma cada componentezinho, cada função, cada bloco do seu código que está executando algum tipo de serviço, né, geralmente acaba sendo tamanho de funções, coisas ou pequenos módulos ali da sua aplicação. Cada módulozinho desse, cada pedacinho desse vai virar o que ele está chamando de microserviço. E cada um deles está se comunicando com os outros, está interagindo com os outros através de uma interface do tipo, como se fosse um web service, como se fosse uma API. Então, eles estão trocando informações aí entre elas. A ideia é a seguinte, na hora que eu preciso dar manutenção em alguma coisa, eu vou dar manutenção no microserviço. E só esse microserviço vai ser atualizado e não vai impactar no restante da aplicação. Então, eu consigo atualizar ou ir melhorando a minha aplicação como um todo, melhorando cada um dos microserviços ou atualizando só o microserviço. É só ele que vai ser atualizado. Né? Aí você dá um deploy, você distribui só esse microserviço e pronto, as aplicações todas vão estar sendo atualizadas automaticamente só com aquele pedacinho. Né? Aí um exemplo, né, a Netflix já é uma empresa que trabalha nesse tipo de arquitetura, né, arquitetura de microserviços. E aí isso facilita até para você gerenciar o que hoje em dia está se tornando cada vez mais comum,
equipes de desenvolvimento que estão distribuídas geograficamente pelo mundo inteiro. Né? Então, para você botar equipes todas trabalhando na mesma aplicação, como um blocão, às vezes fica um pouco mais difícil de gerenciar. Agora você consegue, só numa arquitetura desse tipo, eles acabam gerenciando as equipes por conjunto de microserviços. Então você tem equipes voltadas cada uma para dar manutenção, né, nos pedacinhos específicos ali do software. Então fica um processo mais fácil de gerência aí da equipe de desenvolvimento. Então cada vez mais vocês vão ouvir bastante falar desse tipo de arquitetura. Né? Realmente está pegando aí as empresas aí no desenvolvimento desse tipo de arquitetura. Tá? Tem um outro conceito também que está sendo muito utilizado, esse eu vou falar por alto, que realmente eu não peguei ainda para dar uma lida mais a fundo nisso, que é o conceito que a gente chama de container, né? Programação usando container. Então tem algumas plataformas aí já, Docker e mais algumas outras que usam esse tipo de conceito. A ideia por trás desse tipo de arquitetura é o quê? Eu acabei de falar aqui para vocês do esquema de funcionamento de máquina virtual. Você sobe toda uma máquina simulada por software, né, no seu computador. Só que isso consome um monte de recursos da sua máquina. Ela está pegando todo um conjunto de coisas lá para ficar alocada para a máquina virtual. O container é um meio termo aí, né, entre esse conceito da máquina virtual inteira, né, para encapsular tudo que você precisa para executar uma aplicação. Né? Só que o que ele faz é o seguinte, ao invés de você precisar da máquina virtual inteira, você consegue colocar dentro desse container só os componentes que a sua aplicação vai precisar para ser executada, né, que você está compartilhando na sua aplicação, e o kernel do sistema operacional você continua utilizando o do hardware da máquina. Então você não tem essa parte dentro do pacote ali do container. Você está usando o recurso da máquina compartilhada, mas aí você tem encapsulado dentro desse container tudo que a sua aplicação precisa para executar. Então é um meio termo entre a máquina virtual completamente isolada do sistema, né, e a aplicação toda no seu sistema, sem nenhum tipo de virtualização. É uma virtualização de algumas partes necessárias para a sua aplicação funcionar. E outras ficam compartilhadas no próprio hardware da máquina. É um bom tema para seminário, ó. Arquitetura em container aí de desenvolvimento. Bom, os softwares aplicativos, né, propriamente dito, são os que acabam dando a finalidade para o computador. O que o seu computador faz é o conjunto de ações ali, tarefas que os aplicativos que estão instalados nele podem executar. Então as funções executadas, né, são diversas, desde questões pessoais até a gerência de todo um negócio, toda uma empresa. Uma classificação feita para aplicativo, né, uma classificação comum, é a gente dizer que o software ele é proprietário ou é um software de prateleira, software de caixinha. Né? A diferença entre um e outro é que no software proprietário, a ideia é que alguém, com alguma necessidade específica, foi lá e contratou uma empresa que desenvolve software para desenvolver especificamente para ela. Então vai ser um produto completamente personalizado para aquela determinada finalidade ali, para resolver aquele determinado problema que você está encomendando. Então a ideia é que você tenha, né, o software ali do jeitinho que você especificou, do jeitinho que você precisa. O software de prateleira, né, ele tem um conjunto de funcionalidades genéricas lá para atender um determinado tipo de negócio, tipo de atividade, né? E a venda dele é no volume, né? Você vai conseguir comprar um software de caixinha de prateleira a um custo muito mais baixo do que se você estivesse pagando para alguém desenvolver especificamente para você. Né? O ponto contra é que pode ser que esse software de caixinha não te atenda plenamente ali, né? Deixe de ter um monte de coisas ali, de implementar um monte de recursos que você precisaria para resolver corretamente lá o problema que você tinha. Então acaba sendo uma análise de custo-benefício a ser feita, né? Até que ponto vale a pena partir para o desenvolvimento próprio da aplicação ou analisar se existe alguma solução disponível no mercado aí para, né, consiga te atender a uma aquisição mais baixa. Bom,
E como tudo hoje em dia, né, os aplicativos e tudo mais, a gente tem uma tendência que essas coisas estão cada vez migrando mais para a nuvem, né, para a cloud. Então a gente, né, foram se criando aí vários termos aí para especificar em que nível de uso está sendo feita dessa nuvem, né, que a quantidade de coisas que estão sendo embutidas na nuvem. Então a gente vem mais ou menos nessa hierarquia aqui, desde o primeiro ponto ali, né, do SaaS, ali, o software como serviço, né, software as a service, que a ideia é, né, a gente hoje é uma coisa natural da gente utilizar, botei como exemplo ali o Google Docs, onde tudo está na nuvem, a aplicação inteira está na nuvem. Então você não tem nada instalado no seu computador, você só precisa de um meio para acessar o serviço. Então você entra lá para editar o texto, o serviço está disponível na nuvem. Você vai, né, criar uma planilha, o serviço está lá embutido na nuvem. Você não vai baixar nada para a sua máquina, você não vai instalar nada na sua máquina, só precisa acessar o endereço que está oferecendo o serviço. Então esse tipo de situação é o que a gente chama do software como serviço. Né? Você não precisa de nada na sua máquina, está tudo na nuvem. Plataforma como serviço, eu botei como exemplo aí a Azure da Microsoft e a AWS da Amazon. Né? A AWS, Amazon Web Service. É o termo que eles criaram lá para... Dentro desse AWS tem um monte de serviços da Amazon, né? No que se refere a serviços disponibilizados na nuvem. Então, a ideia da plataforma como serviço, né, vem muito de encontro àquela ideia lá da virtualização. Né? Imagina o seguinte, né? Pensa em equipes de desenvolvimento. Imagina a quantidade de configurações diferentes que equipes de desenvolvimento precisam para trabalhar. Né? Pode ser que, num momento, eu estou trabalhando aqui numa aplicação que seja... Estou desenvolvendo aqui para a web, que eu preciso ter um servidor web funcionando, que eu preciso ter, né, um banco de dados X funcionando, que eu preciso ter um ambiente de desenvolvimento, né, YZ aqui também, que é o que eu estou utilizando, o compilador tal. Então, todo um conjunto de ferramentas para eu poder trabalhar no desenvolvimento daquela aplicação. Não é que eu vou desenvolver uma outra coisa, pode ser que a linguagem de programação seja diferente, o banco de dados seja diferente, todo um conjunto de arquitetura diferente que eu também preciso ter, né, para desenvolver para aquela plataforma específica. Então, a ideia aqui é você ter na nuvem, na cloud, essa plataforma, esse conjunto, né, de aplicações, bancos de dados, etc., que você precisa para, nesse exemplo, o trabalho de desenvolvimento, já embutida na nuvem. Então você vai, né, nessa ideia que eu vou desenvolver para a web, então eu tenho lá a minha plataforma na nuvem para desenvolvimento web. Você vai lá acessar esse serviço e vai estar lá, como se fosse, né, como se fosse sua maquininha virtual na nuvem, já com tudo instalado para você desenvolver para aquela plataforma. Você vai desenvolver para Windows usando Python, acessando o banco de dados MySQL, acessa o servidor, né, o servidorzinho específico e vai estar lá tudo configurado para você trabalhar nesse ambiente de desenvolvimento. Então essa é a ideia, você não precisar ter, né, um computador com zilhão de coisas instaladas para atender um monte de coisas diferentes. Né, e ficar gerenciando esse monte de configuração diferente para trabalhar em vários ambientes de desenvolvimento. Aí, de novo, se a gente volta no exemplo, que é a coisa muito comum hoje a gente ter equipes espalhadas remotamente, né, isso faz muito sentido. Né, porque as equipes todas vão poder acessar o mesmo conjunto, né, uma mesma plataforma, o mesmo conjunto de aplicações e manter uma uniformidade no ambiente de desenvolvimento para todo mundo estar trabalhando naquele software específico. Né, facilita bastante. Né, baixa mais um pouquinho aqui o serviço de infraestrutura como serviço. Né, aí aqui a ideia é você colocar na nuvem, né, coisas que você precisaria manter, né, de infraestrutura para a sua empresa funcionar. Então, por exemplo, espaço de armazenamento, largura de banda, processamento. Então, isso que depende de equipamento, né, ou seja, é infraestrutura, ao invés de eu adquirir os equipamentos, eu vou contratar esse serviço na nuvem. Por que isso é interessante? Né?
Imagina que você... Vamos pegar, por exemplo, né? Vamos supor que um dia a UFV decida, ao invés de manter a infraestrutura própria de equipamentos, de servidores, contratar o serviço, por exemplo, da Amazon EC2. Esse EC2, a sigla é Elastic Cloud. Então seria uma nuvem elástica, né? A ideia é que esse elástico aí que você pode fazer ela aumentar ou diminuir de acordo com a demanda que você tem, né? De acordo com a necessidade. Então vamos imaginar o exemplo aqui do UFV, né? O que acontece em época de acerto de matrícula, Sapiens e, né? Aquela bagunça lá, né? Direto cai, não cai? Sapiens vai tentar acessar, não está dando. Por quê? Né? Porque os servidores que tem lá, na hora que a demanda dá um pico de acesso, não dão conta. Se durante o ano inteiro o acesso é muito pequeno, tranquilo, mas na hora que todo mundo resolve acessar na mesma hora, não dá conta. Né? Aí fala assim, não compensa eu comprar mais servidores para atender uma demanda aqui de alguns dias, né? Sendo que durante o ano inteiro fica ocioso aqui 80% da capacidade. Então não vale a pena o investimento. Aí fica todo final de período esse perrengue aí de Sapiens. Né? Numa situação dessa onde você está contratando serviço, o que a gente poderia fazer? Dimensionar isso. Né? Se durante o ano inteiro minha demanda é pequena, eu estou pagando só por isso aqui que eu estou usando. Final do período eu já sei que a demanda vai aumentar, eu falo, aumenta aí largura de banda, processamento, armazenamento, o que for necessário para atender esse pico de demanda que vai ter durante essa semana aqui, 2 semanas. Né? E aí, durante essas 2 semanas, você vai ter aumenta ali um pouquinho o valor da sua assinatura que você está pagando, mas você está mantendo a qualidade do serviço. Então, essa é a ideia. Ao invés de eu ter que investir em infraestrutura própria, né, e ter que ficar gerenciando isso, e se a demanda está crescendo, eu tenho que colocar mais equipamento, esse equipamento quebra, eu tenho que trocar e ficar me preocupando com isso, eu estou contratando esse serviço e eles estão se preocupando com isso para mim. Backup, não sei o que, está tudo por conta deles, né? Já é tudo contratado em serviço. É de manter o negócio funcionando 24 horas por dia, ali, 7 dias por semana. Então essa é a ideia de você conseguir gerenciar melhor, né, a infraestrutura sem ter que se preocupar em aquisição de equipamento. Né? Até porque a aquisição de equipamento, né, falando em ambiente público, não é fácil, complicado. Né? E no último nível ali seria, né, o hardware como serviço. Então aqui seria, né, o exemplo de Dropbox. Então ao invés de preciso de armazenamento, HD, né, espaço de armazenamento, ao invés de ter isso na minha máquina, eu contrato ali o serviço e estou armazenando na nuvem. Então eu consigo ter espaço até onde, né, minha necessidade e poder financeiro, né, me permite ir ali contratando serviço na nuvem. Então você tem hoje serviço aí que já, né, oferece aí vários terabytes de armazenamento, aí, um custo até razoavelmente acessível aí para quem precisa. Então hoje às vezes você já não precisa andar ter no seu, né, notebook, ter na sua máquina um super HD, né? Você precisa ali das coisas que você usa frequentemente e os arquivos que você acessa uma vez ou outra, você precisa de vez em quando, pode ficar tudo na nuvem, que você tendo conexão, você vai lá e vai ter esse acesso. Né? Não precisa ter tudo na máquina. E até comentei isso com vocês na aula passada, vai chegar uma hora que vai estar tudo na nuvem. Você não vai precisar, nem, né, o tempo vai ser tão... O tempo de acesso vai ser tão pouca diferença, ou quase nenhuma, né, ou realmente não vai ter praticamente diferença entre estar acessando local e estar acessando remoto, que já não vai fazer tanto sentido você ter isso, né, armazenado no seu computador. Vai ser só para dar o boot no sistema e depois já está vindo tudo via rede. Bom, então nós temos essas várias classificações aqui de serviços na nuvem, né? E aí, quanto aos softwares especificamente, né? Você tem N softwares a gente chama de produtividade pessoal, o software está atendendo a demanda ali de um usuário. Então, processador de texto, planilha, slide, né? Fazer slide de apresentação, banco de dados, mas aqui no sentido de banco de dados também para uso pessoal. Por exemplo, o Access da Microsoft é um exemplo disso. Né? Você cria lá banquinhos de dados, mas é para,
né? Não é para uso empresarial, não compensa você fazer aplicações e ficarem acessando o banco de dados Access, porque ele tem um monte de limitação, né? Que não foi feito para isso. Tem lá o equivalente do Access lá no LibreOffice lá também, acho que chama Base, que é mais ou menos a mesma coisa, você pode criar, né, banquinhos de dados lá para uso pessoal. Aplicações de gerenciamento de projeto, CAD, e aí você vê que, né, em termos pessoais você tem uma série de aplicações que são comuns, né? Então uma hora ou outra você vai precisar editar um texto, uma hora você vai fazer um slide ali, uma apresentação, né? Então você tem esse conjunto de tarefas aí que são realizadas em nível pessoal, e aí as empresas foram lá e criaram os seus pacotinhos, né, de Office, pacotinhos de escritório aí, para colocar isso tudo, né, no mesmo produto, né, para oferecer isso como um pacotão. Então tem a Microsoft que desde sempre tem lá o Office, né, o Word, Excel, PowerPoint, quase universais aí no uso. Pacote da Apple, pacote da Corel, pacote da Apache, né? Na verdade a Apache adotou, né, o OpenOffice, que era uma iniciativa de código aberto, e o Google Docs hoje, que também já cada dia vem, aos pouquinhos vai melhorando, nas primeiras versões eram bem ruinzinhas de usar, mas hoje você já usa tranquilamente, né? Já te atende perfeitamente para editar textos, de slide, etc. Já está muito usável, está bem bom para utilizar. Bom, mas do mesmo jeito que em nível pessoal aqui as empresas agruparam, né, os softwares mais comuns para as pessoas usarem nesses pacotões Office, isso aconteceu também com as empresas, né? Você vê que em qualquer empresa tem lá o conjunto de funções que ela tem que executar, né? Controle de conta a receber, conta a pagar, fluxo de caixa, folha de pagamento, controle do estoque, controlar a venda, controlar recursos humanos. Então você tem essas funções que toda empresa de menor porte ou de maior porte, elas vão ter que executar. Aí as empresas que desenvolviam, né, esses softwares específicos, né, chegou em determinado momento e falaram, vamos criar nosso pacotão Office aqui para a empresa, né? Fazer todos esses softwares funcionarem de maneira integrada para atender as necessidades da empresa, né? E aí criaram os softwares que a gente chama do tipo ERP, né, que é a combinação de todos esses softwares para atender a empresa como um todo, trabalhando de forma integrada, e aí começaram a comercializar. Então, né, tem a SAP criou esse tipo de software, e o software, a empresa acabou ficando com o próprio nome do produto, né? Então tem a SAP, a PeopleSoft, essa aqui, Solis, ela é brasileira e é específica para o ambiente acadêmico, então seria assim, um conjunto de aplicações para as atividades que são comuns, né, numa universidade ou numa faculdade de porte médio para cima, né? Tem um ERP da Microsoft chamado Dynamics, né, existe, mas não é muito tão utilizado quanto os outros aqui de cima, né, SAP e PeopleSoft. Mais para frente na disciplina a gente vai focar um pouco mais nessa parte aqui de, né, sistemas específicos para a empresa. Então o ERP é um deles que a gente vai detalhar mais para frente. Bom, todos esses tipos de sistemas saem de algum lugar, né? Antes de eles estarem rodando na máquina, alguém tem que escrever, né? Vocês. Uma hora vocês vão chegar, né? Vão estar aí por conta disso. Então, isso tem que ser escrito numa linguagem de programação, tem que ser escrito numa linguagem que o computador vai conseguir compreender, vai conseguir processar e executar. Então, a linguagem de programação vai ser esse conjunto de comandos e regras, né, que a gente chama de sintaxe, a forma de escrever os comandos, para o computador conseguir entender. E aí, no que diz respeito, né, às linguagens de programação, uma classificação que a gente faz entre as linguagens é se a linguagem ela é compilada ou se a linguagem ela é interpretada, né, entre compilação e interpretação. Uma linguagem que a gente diz compilada, o código-fonte dela, todo o código-fonte, ele é processado pelo compilador e isso gera, né, um módulo ali executável pelo seu computador. Mas todo o código-fonte é analisado. Todo o código-fonte, né, é
processado ali pelo compilador para gerar esse executável. Em aplicações, né, em códigos que são interpretados, você pode ir já enviando o comando de execução a cada instrução. Então eu escrevo uma linha de comando, posso mandar executar. Escrevo outra linha de comando, posso mandar executar. Escrevo outra linha de comando, posso mandar executar. Então você pode ir executando em pedaços ali e vendo, né, se o negócio está funcionando, está indo para o caminho que você quer, para ir continuando a execução. Né? Isso é muito comum em linguagem, chama de linguagem de script, que você pode ir, né, fazendo as coisinhas ali e já manda executar e já vai vendo o resultado. Por exemplo, Python é a linguagem que a gente consegue trabalhar nesse formato. Né? A gente pode trabalhar ela tanto em modo interpretado quanto em modo compilado. Você pode abrir uma janelinha lá no Python, escreve um comando, manda executar. Né? Escreve mais um comando, manda executar. Então a gente consegue trabalhar assim em Python. Ou a gente escreve o código inteiro e manda executar de uma vez. Uma outra forma da gente, né, de interpretação de código-fonte é a maneira como o Java trabalha. Né? Java e também, né, a plataforma .NET da Microsoft trabalha assim também. Né? A ideia é fazer a ideia aqui é o quê? O código ele não é processado, o resultado do processamento do código não é diretamente executado pelo hardware, né, pelo seu computador. Ele é processado para um código intermediário, e aí você tem um outro componente que interpreta esse código intermediário e mapeia para o hardware do seu computador. Qual que é a ideia por trás disso? Né? Para quem não acompanhou a criação da linguagem Java, né, a proposta dela foi toda de ser uma linguagem multiplataforma. Né? A ideia era que eu programo uma vez e executo o resultado desse código em várias plataformas. Então esse código vai se executar no Windows, vai executar no Linux, vai executar no smartphone, em N plataformas. Para fazer isso, você precisa fazer o quê? Ter uma camada intermediária para fazer a tradução de um para o outro. Essa camada intermediária da Java é o que a gente conhece como máquina virtual. Então a máquina virtual Java, né, quando às vezes você vai executar um código Java na sua máquina e dá um aviso lá, não encontrei máquina virtual, não, né, máquina virtual não está instalada, instale máquina virtual. Por quê? Ele precisa da máquina virtual Java para conseguir interpretar esse código-fonte, né, que foi escrito em Java. E aí passar a instrução para o seu equipamento, para o seu hardware, né, para a sua plataforma ali. Então você vai ter a máquina virtual Java para o Windows, você vai ter a máquina virtual Java para o Linux, né, você vai ter a máquina virtual Java para o Windows 64 bits. Né? Então você tem cada máquina virtual específica para uma plataforma, para uma arquitetura específica. Você vai executar o código e aí a máquina virtual, né, de acordo ali para a plataforma que você está usando, vai interpretar aquele código. Então, o código ele é processado, gera um código intermediário, no caso da Java, esse código intermediário é chamado de bytecode. Então, esse bytecode, que é esse código intermediário, depois ele é processado pela máquina virtual e aí sim consegue ser executado pelo hardware, pelo computador. Então, a ideia é como se... imagina que cada sistema, cada arquitetura dessa fosse um idioma diferente. Né? Sei lá, grego, chinês, japonês, árabe, etc. Então, tem arquitetura com um monte de idioma diferente. Né? E aí você está escrevendo em português. O Java é o nosso português. Né? Pô, português não comunica com árabe, português não comunica com japonês, português não comunica com chinês. Mas se o chinês, o árabe e o japonês, se os três falarem inglês, eu boto uma camada de inglês aqui no meio, português eu passo para o inglês, do inglês eu passo para o árabe, para o japonês, para o chinês. Então a ideia da máquina virtual é justamente ser esse intermediário. Ela falou, meu código-fonte não fala direto com o hardware, mas fala com a máquina virtual. E a máquina virtual entende o resto. Então ele está fazendo esse trabalho de tradução, né, para chegar lá na ponta ali para essas arquiteturas diferentes. Então essa é a ideia por trás da criação e desenvolvimento do Java, de ser essa linguagem para você poder, né, portar ela para diferentes plataformas e programar uma única vez. Tem uma outra classificação,
né, que são os montadores, que a gente só usa esse termo especificamente para a linguagem Assembler. É porque a linguagem Assembler já está tão próximo da linguagem como o hardware entende, como o computador entende, né, o que a gente chama de linguagem de máquina, que na verdade esse código praticamente não é processado. Ele simplesmente é juntado num bloco só para ser executado. Então daí o nome é montado, é como se ele só pegasse e organizasse a sequência para execução. Então realmente como só montasse, né, o seu módulo ali para ser executado pelo computador. Então não tem processamento mesmo, propriamente dito, como a compilação e como a interpretação faz. Essas linguagens, do mesmo jeito que o hardware foi evoluindo, as linguagens vieram acompanhando também essa evolução do hardware. Então, no início, né, lembrando até que a gente nem tinha separação software-hardware, né, era tudo vendido como um pacotão só. Então, esse software embutido nos equipamentos, a programação era feita diretamente para aquele equipamento. Era diretamente no código binário, né, na forma como o equipamento interpretava lá os sinais elétricos. Né, era codificação 0 e 1. Então, cada vez que você ia programar o equipamento, você tinha que saber a especificação desse equipamento para conseguir saber como ele ia interpretar esses sinais que você estava enviando. Então, é um trabalho ingrato, né? Extremamente complicado, difícil de ser feito. Né? Já na segunda geração, facilitaram um pouquinho. Ao invés de eu ter que ver lá sequências de 1s e 0s, criaram uns comandozinhos para simplificar, né, a escrita aí do código. Mas ainda assim você precisava saber detalhes do seu equipamento, né, da arquitetura do seu equipamento para conseguir programar. Porque na hora de, né, os comandos eram coisas do tipo, ler endereço tal de memória e colocar um registrador específico no seu processador. Pegar o coisa que está no seu processador, somar com o conteúdo que está num outro registrador e colocar o resultado num terceiro registrador. Então você tinha que saber quantos registradores você tinha no processador. Era também bastante complicado, né, de fazer qualquer tipo de código. Né, para fazer uma tarefa simples você precisava de um monte de linhas de código. Mas a ideia é que você, como você está manipulando diretamente o hardware, você consegue, bem feito, o máximo de eficiência possível, né, manipulando diretamente ali o hardware, fazendo esse ajuste fino. Né? Na terceira geração, aqui por volta dos anos 60, né, começaram as linguagens mais próximas de escrever, né, linguagem de escrever código mais próximo da forma como a gente conhece hoje. Né, as mais comuns na época, Fortran, COBOL e BASIC. Fortran muito voltada para a computação científica, COBOL muito voltada para a empresa e BASIC criada mais para ensino de programação, né, uma linguagem mais acadêmica. Na quarta geração já começou, né, a popularização da computação, começou a chegar mais próximo né, dos mortais, aí, saiu de nicho e começou a chegar mais próximo aí da população geral, né, digamos assim. Né? Então já começaram a criar linguagens um pouco mais fáceis de serem escritas. Né? Inclusive, a proposta de várias era já tentar dar poder para o usuário final de criar certas coisas ali. Então foi uma época de um boom do chamado gerador de relatório, geradores de coisinhas lá para facilitar a vida do usuário, lá para ele ter poder de fazer alguma coisa por conta própria. Né? E aí, a partir daqui já começa a ficar essa classificação já começa a não ter um corte específico assim na tecnologia. Então tem alguns que dizem que as linguagens de quinta geração são essas que começam aí com orientação a objeto, né, e já trabalhando no paradigma funcional ou no paradigma lógico de programação. E tem outros que já falam que o que seria quinta geração seriam linguagens mais voltadas para a inteligência artificial, né, como tipo essas do paradigma lógico e do paradigma funcional, né, Prolog lógico e funcional aquele Lisp. Mas esse mesmo cara já começa a falar aqui que vai ter uma sexta geração de linguagens que são baseadas em aprendizado de máquina. Né? Às vezes linguagens ali com potencial para ela mesmo evoluir de alguma forma. Né? Então você tem um conjunto inicial de programação lá e ela mesmo consegue evoluir de alguma maneira ali, adicionando recursos ou se autocorrigindo de alguma maneira. Então já se fala em coisas desse tipo.
né? E aí sempre que se fala em coisas desse tipo, sempre volta as ideias lá da Skynet, né? Na hora de começar essas coisas da própria programação conseguir se remendar e aprender e ter recurso de evoluir, né? Aí sempre vem esses filmes desse tipo assim que traz essa história como pano de fundo, né? Das máquinas acordando uma hora aí e botando a gente para correr. O que não vai ser difícil de acontecer. Uma hora vai ser no nosso tempo, mas ao que tudo indica, uma hora, né? O pessoal não fala quando, né? Se, o pessoal fala quando, né? Assim, não é questão de se, é questão de quando. Bom, aí tem uns exemplos dessas linguagens que foram citadas, né? A Assembler, que realmente era o código de máquina era uma coisa desse tipo, né? Realmente era só sequência de 1 e 0. E aí o que o código Assembler fez foi criar alguns comandozinhos para você poder ter uma facilidade ali para guardar o que estava acontecendo, né? Mas ainda assim era bem complicado de ser programado. Acho que no slide um pouquinho para frente tem um exemplo de um trecho de código em Assembler. Fortran, ela foi toda voltada, né? O próprio nome dela, né? Fortran de Formula Translator, né? Ou um tradutor de fórmulas matemáticas. Então foi toda pensada já desde o início para o ambiente científico, o ambiente, né, de engenharia, um ambiente onde você precisa de processamento matemático mais pesado. Então as facilidades todas estavam voltadas para isso, processar e mastigar número. A limitação dela é que ela não tinha muito suporte para a operação de entrada e saída, né, leitura de arquivo, gravação em arquivo, né, processar grandes volumes de dados nesse sentido. E empresas precisam disso, né, acessar toda hora, né, e processar esses grandes volumes de dados. Então por isso que ela não era muito adequada para o ambiente empresarial. Em compensação, tinha a COBOL, né, que o propósito dela foi justamente dar facilidade nesse sentido, dar suporte a esse tipo de operação. Então ela tinha muita facilidade para operações de entrada e saída, né, grandes volumes de dados aqui para trabalhar na parte comercial, só que né, em algum momento ela foi caindo em desuso, né, sendo substituída pelas linguagens mais modernas. Só que a gente ainda hoje, principalmente em instituições que mantêm lá os mainframes, a gente ainda tem sistema funcionando em COBOL. Tem muito processamento aí de cartão de crédito, de empresa um pouco, que ainda está funcionando lá no sisteminha em COBOL, né? Aí teve um problema, eu botei até na tirinha aqui, né? Foi na época que vocês nasceram, né? Então talvez tenha fugido aí um pouco a história. Mas você já ouviu falar do bug do milênio, né? A mudança para o ano 2000. Né? O que aconteceu nos sistemas? Boa parte dos sistemas usavam só 2 dígitos para data. Então o ano ia mudar de ano 99 para ano 00. Aí os sistemas, ao invés de entender que estavam no ano 2000, iam pensar que estavam no ano 1900. Ia ser uma bagunça danada. Quando começaram a pensar nisso, bug do milênio, né? As empresas todas ficaram malucas, né? Falaram, precisa atualizar o sistema, precisa atualizar o sistema. E aí tinha um monte de sistema que estava escrito em COBOL. Aí foi uma cata das empresas ao pessoal que tinha experiência com COBOL, que já estava tudo aposentado, né? Foram tirando esses caras da aposentadoria, né? Contrataram a peso de ouro esse pessoal aí para dar manutenção dos sistemas que estavam em COBOL. Né? O cara tá lá deitado na rede, no bem bom, não é qualquer troquinho que vai fazer ele sair dali, né? Então já estava com a vida mansa ali, falou, eu até volto a trabalhar, mas, né? Olha o meu número aqui, né? Me paga isso aqui que eu vou lá fazer isso aí para você. Aí o pessoal conta que tem áreas ali em Miami, né, que é quase como se fosse um retiro de aposentado. Tem uma concentração de pessoal da terceira idade de aposentado que junta bastante em determinada região. Falaram que as empresas iam rodando os condomínios atrás desse pessoal que sabia COBOL e estava catando no laço mesmo, para dar manutenção nos sistemas. Então foi, né, tanto medo que o pessoal tinha que no ano virasse lá e o sistema parasse de funcionar, começasse a processar tudo errado.
né? Mas aí ficou essa fama aí do pessoal, né, que trabalha com COBOL, ter, né, a fama aí dos dinossauros aí da informática. Bom, aí o exemplinho que eu falei para vocês, né, aqui de um código em Assembler. Então olha só, todas essas quase 20 linhas aqui, acho que tem as 15, 16 linhas aqui, está fazendo isso aqui, ó. É uma função que pega um número e divide por 61. É isso. Ela recebe o número e divide por 61. Não dá para tirar nada daí, né? Então, ou seja, né, imagina aí, pô, tem que escrever quase 20 linhas de código para fazer uma divisão. Porque cada comandozinho desse aqui, ó, né, push, move, pop, né, esses parâmetros estão sendo passados aqui para frente, né, é um códigozinho que especifica o endereço, é um registrador, é parte da memória, é um componentezinho ali do hardware que a gente tem. Então está fazendo manipulação do tipo, pega o conteúdo do registrador A, pega o conteúdo do registrador B, soma, coloca o resultado no registrador C, puxa lá o endereço da memória principal. É nesse nível que a programação acontecia. Então, né, hoje a gente não precisa. Você coloca lá no código, né? A divide 61. Você não sabe como isso está sendo processado internamente. Que operações vai ao seu processador, aonde esses dados estão sendo armazenados para ser processado e te dar a resposta. No Assembly você precisa saber, né? Então a Assembly abre a caixa preta aí de como cada processo está sendo executado ali pelo hardware. Aí aqui um exemplo Fortran, já está mais próximo do que a gente conhece, né? Comandos print, declarações aqui do tipo real, então já mais próximo aqui do que a gente conhece. Né? Aqui também exemplo em COBOL, né? Com um pouquinho de paciência a gente vai lendo aqui, começa a perceber o que está acontecendo. Também tem uma lógica mais próxima do que a gente conhece hoje como linguagem de programação. Né? A Basic também, que foi citada, né? Isso aqui é aquelas situações onde o cara cria o nome, né? Eu quero que vai se chamar Basic. Aí depois inventa um significado para o negócio, né? Foi uma forçação de barra danada aqui. Mas a ideia, né, seria um código de instrução simbólica de propósito geral para iniciantes. Né? Ela nasceu para ser uma linguagem fácil para ser ensinada, né? Para ser aprendida. Então foi totalmente para fins didáticos aqui. Né? Então, apesar de ela ser fácil de aprender, ela não é muito indicada porque ela quebra alguns princípios de boas práticas de programação no que diz respeito à programação estruturada. Né? A Basic é uma linguagem não estruturada. Né? No exemplo, vou mostrar para vocês por que ela é não estruturada. Pascal também, né, nasceu para ser uma linguagem fácil de ser utilizada e ela acabou ganhando mais popularidade porque ela mantinha aqui as boas práticas da programação estruturada. Né? Então, você ter o código estruturado, se a gente olhar o nosso código como um fluxo, né, você tem lá as instruções sendo executadas, né, uma atrás da outra, você pode ter bifurcações aqui, né? A if aconteceu, vem para cá, se não, vem para cá, mas no final isso aqui vai juntar de novo, então tem um fluxo que eu vou conseguir ir seguindo. Né? Então essa é a programação estruturada. Programação não estruturada é quando você vem seguindo as instruções e de repente você tem um salto, que a gente diz um salto incondicional. Independente do que acontecer, meu código vai para esse ponto aqui e eu continuo a execução a partir daqui. Então você tem uns teleportes aí no meio do seu código e fica dando esses saltos de um lado para o outro no meio do seu código. Então vira uma bagunça para você conseguir organizar um código desse tipo. Então isso aqui é o que acontecia em linguagem Basic. Os números ali na frente, aquilo ali não foi o editor Basic que foi colocando o número, não. O número faz parte do seu código, a numeração de linhas. Porque cada linha no seu código, aquele número é o endereço dela. E aí o comum era a gente colocando sempre de 10 em 10. Né? Linha 10, linha 20, linha 30, ia de 10 em 10. Por quê? Se lá na frente a gente via que opa, tem um erro aqui, eu vou precisar de mais uma linha aqui, aí você podia criar a linha 11 e inserir ele no meio. Agora, se você vem em sequenciazinha, 10, 11, 12, 13, não ia ter espaço para você colocar uma linha ali no meio, que você tinha que numerar.
Aí você ia ter que sair empurrando, né, a numeração toda ali. Então você acabava colocando tudo ali de 10 em 10. Né? Então, provavelmente uma linha 25 que entrou aqui foi porque o cara falou, opa, faltou um negócio aqui. Aí colocou ali no meio. Esse é o problema. Né? O GoTo ele quebra a programação estruturada, porque ele dá esse salto incondicional. Na hora que você chega ali no GoTo, não tem teste nenhum. Né? No if você tem lá uma condição, alguma coisa, eu continuo ali. Ali não tem teste nenhum. É simplesmente GoTo, o número que está na frente é o número da linha onde o código vai continuar a ser processado. Então ali, ó, GoTo 20, na hora que ele executa essa linha aqui, você vem aqui para a linha 20 e continua a execução do programa. Então na hora que você ia acompanhar, né, debugar ali fazer a verificação do código, né, normalmente estava em listagem em papel, aí você vinha lá, acompanha, GoTo na 1100, aí vira as páginas, linha 1100, GoTo 300, volta para a linha 300. E ficava nesse vai e volta, e era um inferno para conseguir entender o que estava acontecendo no código. Né? Muitas vezes você tinha um trechinho de código aqui que às vezes você reaproveitava para fazer, aqui virar meio que uma função que você ficava reaproveitando toda hora nesses GoTo, mas você olhava lá e até você pegar o que estava acontecendo demorava, era muito complicado você entender, né, a lógica de programação com esse monte de GoTo, com esse monte de salto para lá e para cá. Então é terrível. Foi a primeira linguagem que eu aprendi. Achava mal barato. Esse aqui é um exemplo de Pascal. Né, parece muito com Portugal, que às vezes a gente aprende lá na iniciação de programação. Né, foi baseado, né, Pascal tem muita similaridade. Né, e aí a gente começa a avançar para outras linguagens de programação. Né, C, que é queridinho de vocês, todo mundo começou aí com C. Né, foi desenvolvido pela AT&T, né, empresa de telecomunicações nos Estados Unidos, né, no início dos anos 70, e né, você tinha lá o sistema operacional Unix, e aí C foi desenvolvido para continuar o desenvolvimento do sistema operacional Unix. Né? E ela foi base aqui, né, foi o tataravô aqui de um monte de outras linguagens de programação que vieram surgindo depois. Né? C++, Python, PHP, Java, JavaScript, um monte de coisa aí vem derivada do C. Né? O C++, né, o C++, lá, no início era só uma extensão da linguagem C para adicionar recursos de orientação a objeto. Hoje ela é uma linguagem separada, né, elas são padrões diferentes, mas no início era só um plugin, né, uma extensãozinha lá para adicionar recursos de orientação a objeto a C. Bom, o Java que a gente citou, né, um pouquinho mais cedo aqui, foi desenvolvido pela Sun. A ideia dela era ser essa linguagem de programar uma vez e executar em diferentes plataformas, né, multiplataforma. E o código-fonte dela todo sendo executado pela máquina virtual. Né? Então é interpretado e executado pela máquina virtual. Aí isso foi uma das críticas ao Java durante muito tempo, porque como você tem esse trabalho intermediário da máquina virtual, você acaba tendo uma degradação no desempenho da aplicação em relação a uma linguagem compilada, que ela já está pronta para ser executada pelo hardware. Né? O executável lá já vai ser executado direto pelo hardware. O Java não, vai ser interpretado pela máquina virtual. Então, uma maneira de tentar amenizar isso foi uma técnica que eles chamaram de JIT, ali, Just in Time, né, uma compilação Just in Time, que a ideia é a seguinte: você vai ter essa perda de desempenho somente na primeira vez em que a aplicação vai ser executada no computador. Porque na primeira vez a máquina virtual vai pegar aquele código intermediário e aí ela faz essa compilação para o código, né, que o hardware entende diretamente. Aí a partir da segunda execução, você já vai pegar aquele código pronto para ser executado pelo hardware. Então foi uma tentativa de unir o melhor dos dois mundos. Eu programo de forma que possa ser aproveitado em várias plataformas, e aí, né, a partir da segunda execução eu já tenho, né, esse ganho também, um desempenho semelhante à linguagem como se fosse compilada diretamente. Bom, e o Python hoje, que é a queridinha de muita gente, né, está ganhando muita popularidade. Né, ela é uma linguagem, trabalha em modo interpretado, né, a sintaxe dela é fácil, rápida de ser também aprendida. Um monte de cuidados que a gente tem que ter, por exemplo, no C. Né, o Python
gerencia meio que de forma automática lá para a gente, então tem ganhado bastante usuários aí pela facilidade. E aí quanto mais usuários, mais coisas vão surgindo, mais ferramentas, mais, né, suporte a linguagem vai tendo e o sistema vai se realimentando, né? Isso vai puxando cada vez mais usuários também para dentro dela. Então ela rivalizou durante um bom tempo, né, o que a gente chama de ciência de dados, né, visualização, processamento de dados, cálculos estatísticos. Tem uma outra linguagem que a gente chama de linguagem R, né, que durante um bom tempo também estava na frente nessas atividades, e Python sempre na cola ali. Hoje já inverteu. Python já passou na frente e a R está ficando para trás. Então, mas as duas ainda são as principais utilizadas nesse ambiente de, né, análise e ciência de dados. Justamente pelo fato das duas trabalharem em modo interpretado. Que você consegue ir fazendo passo a passo ali da sua, né, da sua análise. Você não precisa pensar no processo como um todo. Você vai fazendo um pedacinho, executa, opa, está funcionando, é isso aqui que eu queria. Né? Passa para a próxima etapa, executa ali, opa, tá, né? Aí você vai acertando ali cada etapa do processo. Uma SQL específica para banco de dados, né? Então ela vem sendo padronizada aqui desde os anos 80. Então ela muda um pouco, ela trabalha de uma forma diferente, né? Quando vocês estiverem fazendo a disciplina de banco de dados, vocês vão ver que a forma da gente trabalhar com SQL é diferente da forma como a gente trabalha com linguagem convencional. Linguagem convencional a gente tem que especificar... Oi? Com qualquer linguagem que precisa acessar banco de dados. Aí você manda o código em SQL para o banco de dados. Que a ideia, numa linguagem convencional, né, ela segue o que a gente chama do paradigma imperativo. Imperativo a ideia de imperador, né, quem manda. Ou seja, né, a gente como programador tem que especificar exatamente como as coisas vão acontecer. Como o processo está sendo executado, como, né, cada etapazinha ali, cada parte do processo, como ele vai ser processado, para te dar um resultado. Na SQL, a gente não especifica as etapas do processo, a gente especifica que resultado eu quero. Como isso vai ser processado, é tarefa do compilador do processador SQL. É ele que vai otimizar a consulta e traçar uma rota da melhor execução para te dar a resposta que você está pedindo. Então muda um pouco, por isso que a gente fala que não é uma linguagem declarativa. Nós estamos declarando o que a gente quer de resposta e o processamento, a forma dele montar aquilo, é tarefa do processador, né, do compilador SQL. Bom, fechando aqui, né, a linguagem de programação, vocês viram aí que tem uma infinidade. Né? Vocês viram lá o documento na aula passada lá do Windows, né, a evolução do Windows e a evolução do Unix? A gente tem também o documento para a evolução das linguagens de programação. Opa, tá dando para ver, né? Então, olha aí, desde 1954 com Fortran, começando, e aí vem, caminhando. Vamos achar uns nomes conhecidos aqui, ó, né? Tá dando para ver ali? C. Cadê? Né? O C, que obviamente surgiu a partir do B. Tá meio ruim de ver aqui na projeção, mas, né, tem o B que deu origem ao C, e aí esse ramo aqui é tudo que saiu, né, que é filhote do C. Né? Aí você vê que vem evoluindo aí, vem evoluindo. Então, obviamente, aqui não estão todas as linguagens, estão as principais, né? Então você vê muita coisa, né? Olha, mais ou menos na época que vocês nasceram aqui, ó. C#, né, foi a que apareceu. Python estava na versão 1.6 e o Java estava na versão 2. PHP na versão 4. E aí continuou. Até deixa eu avançar aqui mais para o final. Né? A situação que a gente está aqui hoje, né? As últimas atualizações. Está bem atualizado aí o documento. Em 2018, a projeção que não está ajudando. Né? Temos aqui o Python 3.7, né? A última que saiu. Vou chegar por aqui na tela.
né, aqui na Python 3.7, aí aqui na frente está colocando as versões de Java, né? Java 10.02 e a atualização 1.8.1 do Java, né? Máquina virtual aqui. E aqui embaixo PHP. PHP 7 e Ocam. Então né, e vai evoluindo aqui. Você vê que o ramo do C, né, boa parte disso aqui é tudo coisa que saiu derivando lá da ramificação do C. Então ela foi tataravó aqui de um monte de linguagens que estão aqui hoje. Então, bom, vocês estudando C, vocês estão estudando história, lá atrás. Bom, para a gente fechar aqui, né? A linguagem de programação, né, vocês viram aí que tem uma infinidade, cada uma com características específicas, com propósito, muitas com propósito específico. Então, né, o que eu quero de vocês? Né? Sempre mantenham a cabeça aberta para o que diz respeito à linguagem de programação. Não transformar a linguagem de programação em briga de time de futebol. Né? Que você fica naquela de, C# que é bom e resolve tudo com C#. Ah, não, Java que é um negócio aqui, né? Sempre a solução é Java. Não, nem sempre. Né? Então, às vezes, a gente, né, aquela linguagem que a gente às vezes dedica mais, conhece mais, acha que, né, sempre ela que vai ser a boa, nem sempre. Então, a ideia é não levar isso para essa filosofia de briga de torcida, briga de time de futebol. Então, o negócio é analisar o problema e ver o que, né, linguagem de programação é ferramenta. Qual é a ferramenta mais adequada para resolver esse problema aqui que está aparecendo? Então, vai lá, né, conhece as características das linguagens, pega a que for mais adequada ali. Claro que o conhecimento, né, a familiaridade com a linguagem é um parâmetro para ser utilizado na hora do problema, de resolver o problema. Né? Mas a gente pesa, muitas vezes vale a pena você investir um tempinho para aprender a sintaxe de uma linguagem nova, porque você vai ganhar muito tempo depois, né, resolvendo uma infinidade de problemas muito mais fácil com ela do que com a outra que você estava trabalhando antes. Então, tudo tem que ser analisado. Então, que problema é esse que você vai tratar? Em que hardware é esse? Que plataforma é essa que você precisa que essa sua aplicação vai ser executada? Então, essa linguagem tem suporte para essa plataforma? Vai funcionar de acordo? O ciclo de vida aqui, essa aplicação sua vai ter que funcionar durante muito tempo, né? A linguagem que você está escolhendo aí, às vezes é uma linguagenzinha moderninha que surgiu, né, há pouco tempo. Será que essa linguagem daqui a 10 anos, 15 anos ainda vai estar em uso? Vai estar funcionando? Essa sua aplicação que você está desenvolvendo tem que estar funcionando até lá? Então, isso são considerações que têm que ser feitas. Né? O caso do COBOL aí, que morreu, né, e a aplicação continuava funcionando. E está até hoje, em alguns locais, isso funcionando. Então, ou seja, o tempo de vida das aplicações acabaram sendo maior do que o tempo de vida da própria linguagem. Então, isso também é um fator para ser considerado, né, na hora de escolha da linguagem de programação. O C está firme e forte, né? Pode ir para o C que você resolve muita coisa aí. Né? Mas também dá muita dor de cabeça, né? Historinha do Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A linguagem C é justamente isso. Né? A linguagem te deixa fazer tudo, inclusive besteira. Né? Te dá acesso lá, né, ao endereçamento de memória, então você pode bagunçar a memória lá do seu hardware, fazer... Né? Hoje os sistemas operacionais se protegem mais em relação a isso, né? Encapsula ali o ambiente da sua aplicação e não deixa, isola de alguma forma para não acessar partes que outras aplicações estão utilizando. Então tenta isolar de algum jeito. Antigamente os sistemas operacionais não tinham esse nível de proteção. Então se você acessasse o endereço fora, né, do endereçamento que a sua aplicação estava usando, né, então já viu que as imagens de tela azul, né, do Windows, uma daquelas telas azul lá é erro de endereçamento de memória em código, né, de programação. Né, começava a trabalhar com array, vetor, saía dos limites lá, o ponteiro acessava um endereço que já não estava mais alocado, e pum, tela azul. Né, que eu chamo erro de GPF, né, General Protection Fault, falha de proteção geral. Então, ou seja, você tentou, né, sua aplicação acessou uma parte lá que não era dela e bagunçou
todo computador, pum, tela azul, reinicia, continua e vai lá caçar o erro do que aconteceu. Né? Então, menos torcida de futebol, mais análise, mais, né, conhecer as características da linguagem para a escolha. Bom, hoje era isso aí. Né? Aí, lembrando, né, prazo encerra daqui a 3 horas e pouquinho aí, para quem não mandou ainda a atividade lá do mapa conceitual. Então, dá tempo de fazer. Na semana que vem, né, tanto segunda quanto sexta-feira, a gente vai trabalhar nos exercícios desse conteúdo. Né? Então, o conteúdo da prova encerra aqui. Né? O conteúdo da PU encerra aqui. Então, na segunda, a gente vai trabalhar mais com a primeira parte da disciplina. Né? Então, a gente vai voltar também, que esses exercícios estão me entregando hoje. Né? Eu já passei o olho em algumas entregas já vi que tem uns equívocos lá, tem umas coisinhas, então vou trazer isso para discutir na segunda-feira, né? E mais algumas atividades para a gente fazer. E na sexta-feira, atividades referentes a esse último conteúdo aqui. Então vai servir como um grande revisão zona aí. Então, interessante você já, né, dê uma lida, dê uma reforçada aí no conteúdo, já trago as dúvidas, né, que surgirem aí durante a leitura, né, o que ficar pendente, que às vezes durante a aula passou, mas na hora que vocês forem ler o material lá, teve a nota, traz para a gente discutir em sala, tá? Não deixa dúvida para a prova não. Já aí, então, segunda-feira a gente se vê, né? E já vamos começar a preparar aí para as avaliações.